Eu vou falar uma coisa nessa quarta-feira, que eu paro de pregar o evangelho se a tua vida não mudar com o que você vai ouvir. Lá no jardim do Éden, Adão, quando ele pecou, ele recebeu a maldição do suor. Quando Deus disse, a partir de agora, do suor do teu rosto comerás. Lá depois, no jardim do Getsêmani, veio Jesus e quebrou essa maldição quando ele suou sangue. Ali ele estava quebrando a maldição do suor. Nesta quarta-feira, às 19 horas, eu vou te mostrar como quebrar a maldição do suor e como você vê os frutos do teu trabalho de forma diferente. Não deixa nada impedir você de chegar. Até lá. Não vá nessa quarta-feira lá. E eu te peço, por favor, não vá em nenhuma quarta-feira neste local. Fica aqui com a gente. Ou procure uma igreja que verdadeiramente pregue as escrituras, né, a palavra de Deus de forma expositiva, que te mostre os textos bíblicos, que pede a gentileza de você acompanhar os textos bíblicos, assim como eram os cristãos de Bereia, né, que Paulo, que a escritura diz ali, que o relato de Lucas, lá em Atos capítulo 17, verso 11, que eles receberam a palavra de Deus com alegria e dia a dia examinavam as coisas para ver se eram assim de fato. Bom, além dele ter falado esse monte de heresia, só falou heresia, eu não entendi o livro aí, né? Apontando o livro, mas vamos pular essa parte e vamos então para alguns pontos específicos. Na realidade, a Bíblia nos alerta de pessoas que pregam outro evangelho, né? Gálatas 1:9, Paulo fala isso. Paulo também fala de pessoas que pregam outro Jesus, 2 Coríntios 11:4. Porque Jesus diz em João 7:38 que nós devemos crer nele como diz as Escrituras. Então só o fato de mencionar Jesus não quer dizer que aquilo que está sendo dito vem de fato do Jesus bíblico, vem de fato da palavra de Deus. Nós devemos compreender os textos, porque o texto bíblico, os textos bíblicos, eles nos são dados para crescimento, para salvação. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3. A palavra de Deus, ela nos torna sábio para a salvação. 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que não venhamos a incorrer em erro, como diz em 2 Pedro capítulo 3, versos 17 e 18. Então, ele disse que a maldição que Adão, na realidade, recebeu foi o suor. Não foi o suor. A maldição que a Bíblia fala, nós devemos compreender o texto de Gênesis capítulo 2, versos 1 a 17, principalmente nos versos 16 e 17, quando o Senhor dá a ordem da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles não se alimentassem daquela árvore, porque no dia em que dela comessem, certamente morreriam. E esta é a morte espiritual, o pecado, né? A consequência do salário do pecado, que é a morte. Por isso que em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Apocalipse capítulo 20, verso 15, mostra que aqueles que não foram achados os seus nomes inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que é esta morte? É o afastamento de Deus, da comunhão de Deus, né, com Deus, como diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos então foram da glória de Deus. Por isso que Jesus disse que aquele que crer nele, em João 5:24, passou da morte para a vida, tem a vida eterna e não entra em juízo. Veja que tudo se converge em Cristo. Mais de 150 vezes no Novo Testamento está escrito em Cristo, o termo em Cristo. Ou seja, os crentes são introduzidos na igreja, que é o corpo místico de Cristo, então fazem parte do povo de Deus, e a maldição não prevalece contra a igreja,
né? As portas do inferno é aquela maldição que Deus prenunciou lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. A morte espiritual, a condenação. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 8:1, que aqueles que estão em Cristo, novamente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É isso que Jesus diz em Mateus 16, 16, 18, que as portas do inferno, a condenação estipulada lá no Éden, o afastamento de Deus e a condenação, a morte espiritual, e passar a eternidade então longe do Senhor, em castigo eterno. Esta morte, ela é o afastamento do Senhor. Para tanto, o Senhor então, ele sacrificou-se na cruz. Em João capítulo 10, ele mostra que ele próprio tem poder para dar a sua vida e resgatá-la. Cristo ele se ofereceu a si mesmo como oferta por conta da maldição lá do Éden. E aí o que aconteceu? No Getsemane, ele sente o peso disso, quando ele fala com o Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, né? Quando ele começa a suar realmente sangue, e ele diz, passa, a alma dele angustiada até a morte, pelo que viria a seguir, que seria a morte na cruz do Calvário, e que esse é o centro, né? Até do que diz João 3,16, ou seja, o sacrifício expiatório de Cristo, a morte expiatória na cruz do Calvário, né, a sua obra de salvação unilateral, porque só dependeu dele. Ele sente esse peso, né, e aí então ele pede para o Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. Jesus então, na cruz do Calvário, ele assume essa maldição, se faz maldito em nosso lugar, como está em Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que Gálatas capítulo 3, verso 13 diz que Cristo se fez maldito em nosso lugar, né? Cristo nos resgata da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, não foi no Getsemane. O que esse pessoal faz é desfocar, é tirar o foco do que a obra expiatória de Cristo, de como a obra expiatória de Cristo é revelada. O foco desse pessoal é diminuir o sacrifício expiatório de Cristo para engrandecer as suas campanhas, para engrandecer os seus votos, os seus sacrifícios, para engrandecer as suas placas denominacionais, para engrandecer os seus bispos, os seus apóstolos, os seus profetas, em que a Bíblia diz que não existem mais hoje profetas e apóstolos, não é verdade? De Efésios capítulo 4, verso 11. Somente evangelistas, pastores e mestres, porque a igreja já está edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, de Efésios 2:20 e de 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, e de 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Então, Cristo se fez maldito em nosso lugar, resgatou-nos da maldição da lei, porque o pecado entrou no mundo, corrompeu o gênero humano, corrompeu a raça humana, estávamos destinados, nós éramos por natureza filhos da ira, como diz em Efésios capítulo 2, verso 1 a 5, éramos por natureza filhos da ira, destinados à ira, em direção à ira de Deus. Então, Cristo, a lei que veio e reforçou o pecado, porque a lei é boa e espiritual, mas nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado, a nossa inclinação é para o mal, portanto, para longe de Deus, contra os atributos de Deus. E Cristo, então, ele remove do nosso meio essa cédula de dívida, que era a lei que reforçava o pecado. Romanos capítulo 7, verso 14, sendo ela boa e espiritual, mas nós somos carnais. Por isso que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim, de Romanos capítulo 7, verso 19. Cristo tira isso do nosso meio, essa cédula que reforçava o nosso pecado, a nossa condenação. Éramos culpáveis diante de Deus. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 56, Cristo remove isso do nosso meio, se faz maldição e encrava na cruz do Calvário a cédula de dívida. Portanto, está pago. Colossenses capítulo 2, verso 14. Não sendo mais necessário nenhuma obra humana, não sendo mais necessário nenhuma campanha,
não sendo mais necessária nenhuma quebra de maldição, porque aqueles que estão em Cristo, eles têm paz com Deus por meio de Jesus Cristo, Romanos 5:1, e nenhuma condenação ou maldição há para os que estão em Cristo, Romanos 8:1. Portanto, é uma nova criatura, segundo Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, o que nos basta é somente nos voltarmos para a mensagem do Evangelho, somente nos voltarmos para a mensagem da cruz. Porque o que esse pessoal faz é assumir, sim, cada vez mais maldição contra si mesmos, tornando-se malditos cada vez mais, vasos de ira, rochas submersas, né, como tanto Judas como Pedro escreve, e pessoas que trazem sobre si mesmos repentina destruição, porque renegam o soberano Senhor, e por causa das suas práticas libertinas, muitos os seguirão, e movidos por avareza fariam comércio das pessoas. Portanto, volte-se apenas para a mensagem simples do Evangelho, volte-se para a mensagem da cruz, e Cristo Jesus é suficiente para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.